Bom, gente, ainda sobre as listas duplamente encadeadas, eu quero agora mostrar para vocês a ideia da lista circular, ok? Então, a lista circular vai ser uma lista duplamente encadeada. No entanto, o primeiro elemento e o último elemento eles vão estar conectados de tal modo que nenhuma posição, nem o próximo, nenhum anterior vai ser nulo, ok? Então, a gente tem uma situação de lista onde todos os elementos estão conectados. Com isso, a gente tem que tomar alguns cuidados e modificar um pouquinho os métodos, certo? E a gente vai ver como que funciona. Então, a lista não possui o conceito de primeiro e último elemento, certo? E então de tal forma que a lista ela se resume a um ponteiro para o elemento atual, que a gente pode chamar de current, que é o elemento no qual ela aponta. Então a lista sempre vai estar apontando para um elemento. Quem é esse elemento? Não importa se é o primeiro, se é o último, não, porque a gente não tem mais essa questão de primeiro e último. A gente tem o primeiro a partir daquele ponto, o último a partir daquele ponto, ok? Então aqui para trazer uma ilustração, eu tenho os meus nós, certo? Então o primeiro nó, veja que o próximo dele aponta para o 8, o anterior dele aponta para o 5. Eu tenho esse outro nó, o anterior dele aponta para o 3, o próximo dele aponta para o 5. E eu tenho esse nó, cujo o anterior dele aponta para o 8, o próximo dele aponta para o 5. E a gente tem esse cenário onde o próximo dele aponta para o 3, desculpa. E a gente tem esse cenário onde está todo mundo ligado. Eu não vou implementar aqui passo a passo com vocês, eu vou apenas mostrar a implementação já pronta, tá? Os métodos aqui prontos no próprio slide, para que vocês tenham uma ideia aí, se vocês quiserem se aventurar, programarem uma lista circular, seria bastante interessante, tá bom? Então, para definir, né, a estrutura é igual, exatamente igual do Node item, do Node, para a gente criar um nó. Agora, o que muda é a estrutura eu até chamei de C aqui de Circular Linked List, seria uma lista circular ligada, onde eu tenho apenas um elemento, apenas um ponteiro, que é o elemento atual, que é o current, apontando para nó, certo? Bom, então para eu fazer uma nova lista, o que eu vou fazer? Eu vou alocar os espaços de memória, vou definir que o current é igual a null, logo para eu testar se essa lista é vazia, eu vou testar se current é igual a null, ok? Para adicionar um novo nó, o meu método de novo nó, ele vai simplesmente fazer a alocação do nó e vai setar o valor null. E veja que agora o preview next, ao invés de receber nulo, eles recebem o próprio n. Por quê? Porque quando eu criar um nó, ele já está ligado com ele próprio, ou seja, ele aponta para ele mesmo, tanto de um lado quanto do outro, porque ele seria um nó único nessa lista, ok? Bom, então exempt recebe uma lista ligada e verifica se é igual a nulo, retorna verdadeiro ou falso. Ok? Aí o método de tamanho, veja que agora a gente tem que tomar um certo cuidado. Tá? Qual é esse cuidado? Primeiro, eu preciso testar se ela é vazia. Se ela é vazia, ou seja, se é igual a nulo, então eu retorno zero. Caso contrário, eu defino o meu t, que eu já tenho um elemento, que é o meu elemento atual, certo? Current next. Então eu sempre pego o current next. Por quê? Porque o meu current, ele vai ser como se fosse eu vou definir que ele é o primeiro elemento, certo? Então eu vou começar percorrendo a partir do próximo dele. E aí qual que é a condição de parada? Enquanto o n for diferente de current, eu vou avançando, certo? E aí cada vez que eu avanço, eu somo 1 no meu contador. Então basicamente, veja que antes a gente testava dentro da condição do laço enquanto ele era igual a nulo. Mas agora a gente não tem mais essa condição de ser igual a nulo. Então o que nós fazemos nós reservamos o primeiro elemento e começamos o segundo. E vamos avançando para o terceiro, para o quarto, para o quinto, até chegar no elemento que seja exatamente igual ao primeiro, porque daí eu sei que eu paro ali a execução da contagem de elementos, ok? Então a gente tem que tomar esse cuidado. Se a gente não faz isso, a gente vai ficar percorrendo a lista infinitamente, vai gerar um laço infinito aí. Tá bom? Então tem alguma forma marcar. Eu poderia pegar o anterior do current, mas é que daí eu teria uma outra variável. Então já é mais fácil usar o próprio current, que é o próprio cursor aqui que gerencia a lista, tá bem? E a gente pode mexer nessa posição usando os métodos, por exemplo, current. O current ele retorna qual é o elemento atual da minha lista, eu tenho o next que retorna quem é o próximo, eu tenho o prev que retorna quem é o elemento anterior. A gente pode usar essas funções como navegação, certo? Isso permite a gente navegar de fora de uma função, certo? Manipular os valores. E aí adicionar um nó, a gente convenciona que esse nó ele vai ser sempre adicionado a partir do nó atual, certo? Do current que a gente tem. Então o que eu recebo? Eu recebo o valor e recebo a minha lista.
Então eu reservo uma variável n para criar um novo nó, então eu crio um novo nó. Veja que esse novo nó ele é único, porque L, o próximo aponta para ele mesmo, o anterior aponta para ele mesmo. Então eu vou testar. Vamos supor, se a minha lista é vazia, então basta eu definir que current recebe n e acabou. Ok? Isso no caso da lista for vazia. Agora, se a lista não é vazia, então eu preciso atualizar e pensar, bom, aonde que eu vou colocar esse elemento? Então veja que eu estou fazendo. O elemento anterior vai receber quem? O elemento anterior ao current. O próximo elemento vai receber o current. E aí, aí eu vou atualizar agora os outros lados, né? Por exemplo, o próximo de n, que vai receber n, e o anterior de n, que vai receber n também. Ou seja, os ponteiros do anterior e do próximo, estou atualizando para n. E aí sim eu defino que o meu current é o novo elemento que foi criado, porque eu estou inserindo na posição atual, ok? E no final eu retorno n como retornar o valor que eu acabei de criar. Certo? Então com isso a gente insere um nó na posição atual, na posição corrente. Para a gente excluir o nó, a gente também vai excluir o nó da posição corrente. Então o que eu vou fazer? Eu preciso só testar se eu tenho um único elemento. Se eu tenho um único elemento, então se n de próximo é igual a n, veja que o meu DELNode ele recebe a lista e recebe o elemento, o nó que eu quero excluir já faço, ao invés de passar um valor, etc, eu já estou passando o nó aqui. É claro que eu poderia usar aquela função tipo getNode ou indexOf, por exemplo, poderia fazer, né, essas funções, apesar que indexOf não faria muito sentido, getNode até faria mais sentido. Então, eu recebo então o meu n e eu testo. Se o próximo do n é igual ao próprio n, então eu só tenho um elemento, então para eu excluir ele, LCurrent recebe nulo e minha lista passa a ficar vazia. Caso contrário, eu digo que o próximo elemento, current agora, o elemento atual, não vai ser mais n, vai ser quem? O elemento anterior. Aí eu posso definir um elemento anterior ou próximo, tanto faz. Aqui eu estou definindo o elemento anterior. Então eu estou jogando que o meu elemento atual vai ser o elemento anterior que eu acabei ao elemento que eu quero excluir. Feito isso, o próximo desse novo elemento atual vai ser o próximo de n. E o anterior ao próximo vai ser o novo current. Depois eu faço free de n, ou seja, liberando o meu n da memória. Com isso a gente faz a exclusão do nó n aqui. Okay? Aí se eu quisesse excluir o current, basta eu chamar DELNode, passando a lista e passando o resultado de current da lista atual. Ok? Para encontrar um valor no nó, caso a gente deseje, então eu vou ter que fazer o percurso na minha lista. E aí fazer o percurso eu tenho que sempre verificar se ela está vazia ou não, porque agora quando ela está vazia eu não tenho nada, né? Current é igual a nulo, então não encontraria o valor. E aí eu começo da mesma maneira, ou seja, eu faço que n recebe o próximo do atual e eu vou testar. Enquanto o n for diferente de valor e o n for diferente de current, eu vou avançar o n. Se em algum momento o n for igual ao valor, a informação do n for igual ao valor, eu paro porque eu encontrei o valor que eu quero. Ou se em algum momento o n for igual ao current, eu paro porque eu já dei a volta na lista toda e não encontrei o valor que eu queria. Aí, depois que eu fiz essa pausa, eu faço a verificação se a informação é igual ao valor. Se a informação de n é igual ao valor, então eu tenho realmente o n que eu quero encontrar. Caso contrário, eu tenho nulo, ou seja, eu dei a volta toda e não encontrei o valor procurado. Ok? E aí, para imprimir, eu vou fazer o percurso, né? No caso é o mesmo método praticamente, mostrando os valores. Aqui eu mostro tanto percorrendo a lista de um lado, quanto percorrendo a lista do outro lado, certo? Aqui, ó, enquanto o n for diferente de L de current. E assim a gente mostra os valores. Com isso eu encerro o assunto de lista duplamente encadeada. Nas próximas aulas nós veremos novas estruturas. Espero que vocês tenham gostado. E agora vamos aos exercícios. Até a próxima.